Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Contabilidade Consultiva, que é o maior canal de vendas e gestão para contadores no Brasil. Nesse momento são mais de 56 mil contadores que estão aqui do meu lado nessa grande jornada para ressignificar o papel dos contadores no Brasil. Para que eles sejam mais valorizados, para que eles sejam melhor remunerados, para que eles tenham mais impacto na vida das empresas. Tudo isso através desse movimento que nós chamamos de contabilidade consultiva. Esse movimento que reúne contadores de todo o Brasil e que eu tenho certeza que esses contadores juntos vão transformar as empresas. Eu tenho certeza, porque eu vivo isso. Na minha empresa contábil, nós temos uma rede de contadores consultores. Todos os dias eu vejo empresários sendo transformados. Transformados pelas mãos, pela inspiração e pela transpiração de contadores consultores. Você que está aqui comigo, você faz parte desse movimento. Muito obrigado pela tua confiança. Nessa live de hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre como reduzir a inadimplência da sua empresa contábil. Porque, afinal de contas, é difícil você ser contador consultor, você ajudar o cliente, se ele não está te pagando. Não é verdade? Eu já quero, inclusive, fazer uma pesquisa com você que está aqui ao vivo. Eu estou fazendo essa aula simultânea por 2 canais. Então, aqui com o pessoal do Instagram e aqui em cima o pessoal do YouTube. Às vezes vou olhar para uma câmera, às vezes para outra, para você poder me assistir onde for melhor para você. Mas eu quero fazer uma pesquisa aqui com a galera do Instagram. Você que está comigo ao vivo, responde aqui no comentário. Você sofre com inadimplência na sua empresa contábil? Você tem esse problema, uma inadimplência crônica que nunca se resolve? Tem a galera chegando aí, olha. O André Fabrício já tem uma pergunta. Ô Andrezão, obrigado pela presença. Manda tua pergunta aqui na caixinha. Vai ser um prazer poder te ajudar, tá? Mas responde aí, André, você tem inadimplência na tua empresa? Você sofre com isso? Galera, vocês estão ao vivo, vocês sofrem com esse problema? Pois bem, se você sofre, hoje eu vou te ajudar a resolver isso. Então fica comigo até o final, porque eu vou te passar um roteiro, como nós fazemos na nossa empresa, e você também vai poder fazer aí no seu negócio contábil. Combinado? Você sabe que essa live faz parte de uma maratona de aquecimento para o grande evento que eu vou fazer no ano, a Semana do Contador Anticrise, um evento que vai acontecer dos dias 28 de junho a 1º de julho, a última semana do mês de junho, então, reservada para nós ajudarmos contadores a saírem da crise, contadores a vencerem a guerra de preços, sair desse oceano vermelho de competição e navegar nesse oceano azul de oportunidades. Exatamente essa travessia que eu vou te ensinar como você pode fazer lá na Semana do Contador Anticrise. Para você participar é muito fácil, é totalmente de graça, basta você ir no seu navegador de internet, pode ser no seu computador, pode ser no smartphone, você vai digitar contadoranticrise.com.br, você vai chegar numa página, lá você vai colocar o seu e-mail e prontinho, está garantida a tua participação na Semana do Contador Anticrise. Então olha só, não perde não, porque tudo isso que eu estou te ensinando você vai te ajudar a você crescer mesmo na crise. Como eu tenho o prazer, a honra de ter dezenas de contadores tendo esse resultado. Eu vou até compartilhar com você. Olha a mensagem que eu recebi hoje. Não é exatamente nosso tema de inadimplência, mas esse é um ponto interessante. Também é muito mais fácil você ter inadimplência menor com novos clientes. Olha só o que essa contadora fez. Eu fiz 34 novos clientes em 6 meses. Devo muito ao seu curso. Então tá aqui. Esse é o resultado que contadores têm quando aplicam a metodologia de vendas e diferenciação que eu ensino. E agora eu vou te ensinar exatamente como reduzir a inadimplência. Óbvio, você sabe, não tem mágica, meu amigo. Não tem bala de prata, não tem aquela coisa, nossa, isso aqui vou acabar com todos os problemas. Não. São um conjunto de ações que você vai adotar e que essas ações vão gerar esse resultado. Eles tendem a gerar esse resultado. Mas o que eu quero deixar bem claro é que tudo que eu vou te ensinar aqui agora não é para contadores que têm pena de cliente ruim. Poxa, Pedro, eu tô com tanta pena desse cliente, tô com tanta pena dele. Cara, na boa, e com todo respeito, tá? Eu falo isso com muito amor para você, porque eu te quero bem. Se você está me assistindo é porque você gosta dos meus conteúdos, é porque você está na área contábil, eu quero que você cresça. E na minha opinião, você tinha que ter pena de você. Na minha opinião, você tinha que ter pena da tua família, que depende do teu trabalho. Você tinha que ter pena dos seus sonhos, dos seus objetivos, que dependem dos frutos do seu trabalho. E não pena de cliente ruim. Aqui eu não estou falando para você desconsiderar o que a gente está vivendo hoje. Ainda estamos vivendo um momento muito difícil. Verdade seja dita, está difícil para todo mundo. Mas uma coisa é o cliente estar atravessando um momento difícil. Outra coisa é aquele cliente que é ruim. E tem muito cliente tóxico. Tem muito cliente que envenena a sua empresa.
E para mim, essa é uma opinião pessoal, para mim, o pior tipo de cliente tóxico que envenena a sua empresa contábil é o cliente inadimplente. Mais do que o cliente reclamão, mais do que o cliente que quer tudo do jeito dele, na minha opinião, o que mais contamina a sua empresa contábil é o cliente inadimplente. Porque o cliente inadimplente, ele faz tudo de pior. Ele é o cara que ele te dá trabalho, porque se ele está inadimplente, ele tem um contrato ativo, você continua atendendo ele. Ele te dá trabalho, mas, além de trabalho, ele te traz risco, né? Mesmo que às vezes seja o cliente que não tem muito trabalho, mas o cara não está emitindo nota, mas ele te traz risco e não te remunera. Simples assim. Você tem que manter uma equipe para atender esse camarada, você tem que manter processos para você atender essa empresa, você tem um risco atrelado à atividade contábil e ele não te paga por isso. Para mim, esse é o pior tipo de cliente. O cliente inadimplente, para mim, é o pior de todos eles. Agora, não por coincidência, e não é uma coincidência, geralmente os clientes inadimplentes são geralmente os clientes mais chatos. Você já reparou isso? Você já reparou que o cliente inadimplente é o mais chato? É aquele que mais pede recálculo. Porra, não paguei o FGTS. Ele pede recálculo uma vez, e pede outra vez. E quer fazer rescisão só do funcionário, quer pagar o FGTS atrasado dele e não quer pagar dos outros funcionários. E é o cara que não paga imposto e que fica pedindo parcelamento. Já reparou isso? O cliente inadimplente geralmente é o cliente mais enrolado. Tem até uma correlação, né, gente? O cliente inadimplente, em última análise, claro que aí, vamos lá, gente, nós temos que contextualizar. Vivemos um momento difícil, mas via de regra, aquele inadimplente, quanto mais que ele se repete, ele é um cliente que não cumpre a palavra dele. Porque ele se comprometeu a pagar você, não é verdade? Ele assinou um contrato contigo. Se ele não está pagando, ponto, ele não está cumprindo a palavra com você. Pode ser por N motivos que seja, mas o fato é, ele não está cumprindo a palavra com você. E ele não cumpre só a palavra com você, ele não cumpre com todo mundo, não cumpre com os funcionários, não cumpre com os clientes dele. Ele geralmente não é um bom empresário. E aí a inadimplência é só mais um sintoma que você sofre como terceiro pelo fato dele não ser um bom empresário. Pelo menos a experiência que eu tive, porque eu tive centenas de empresas inadimplentes, já demiti dezenas de clientes, vou falar sobre isso hoje. E a grande maioria desses caras são esses empresários. Esses empresários que não estão prontos para empreender. E até queria ouvir tua opinião. Você que está comigo ao vivo, você concorda comigo? Isso faz sentido para você? Se fizer sentido para você, coloca aí no chat, você que está no Instagram. Se isso faz sentido para você, e olha, eu aceito e entendo opiniões diferentes, tá bom? Eu não sou dono da verdade, eu tô aqui para bater um papo contigo e te mostrar o que a gente faz e o que dá de resultado pra gente. Mas não significa que é o único jeito. Mas na maioria das vezes, nós vemos clientes que não respeitam. E aí, às vezes, esses clientes ruins, eles até aproveitam a desculpa da crise para justificar tudo. Agora que eu não vou pagar mesmo. Agora que eu não vou pagar mesmo, tá tudo difícil, ninguém tá recebendo, eu não tô recebendo meu cliente, também não vou pagar contador. Tem gente que é assim. E aí, qual é o jeito errado de você resolver a inadimplência? Como é que muitos contadores fazem? Ficam com pena do cliente. Poxa, que pena desse meu cliente. Pô, tá tudo tão difícil, né, gente? Tá difícil. É verdade, tá difícil. Mas para você vai ficar ainda mais difícil se você não receber. Para você vai ficar ainda mais. E fica com pena quando o cliente. Ou então não trata com seriedade. E aí presta atenção. O teu cliente é aquele que não cumpre a própria palavra. Daqui a pouco é você que não está cumprindo a sua palavra. Porque muitas vezes o seu contrato previa de você cobrar multa e juros e você não cobra. Muitas vezes seu contrato previa punições e você não aplica. Aí você cai no erro dele. Você não cumpre a sua palavra. E aí cria uma situação de desrespeito total. É uma frase muito célebre, falada por um grande artista que nós tivemos aqui no nosso mundo, chamado Vampeta. Você lembra do Vampeta? Vampeta era um jogador de futebol, meio campo, e o nome Vampeta era resultado de dois nomes, né? Que era a mistura de vampiro com capeta. Porque ele era muito belo, ele é muito belo, né? Ainda está vivo entre a gente. E aí criou-se esse apelido no futebol, Vampeta, vampiro com capeta. E o Vampeta jogou no meu Flamengo, né? Na época que o Flamengo não era um bom pagador. E aí teve uma frase muito célebre do Vampeta, que fizeram uma entrevista com ele. Vampeta, você está se machucando o tempo todo? O que está acontecendo? Aí o Vampeta falou, olha, eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo bola. É isso que acontece.
Aí fica nessa situação. O cliente finge que te paga, você finge que é contador dele. Só que nessa história toda, quem está se prejudicando é você, sabe? Porque você está tomando o risco do negócio dele. Você não está cumprindo todas as obrigações, você não está recebendo por isso. E aí, o que acontece? E deixa eu te dizer isso, preste atenção. Quem me ensinou isso foi um amigo meu, Álvaro Castro, contador do Rio. Ele falou uma coisa para mim muito poderosa. Ele falou, Pedro, se você tem um cliente na tua carteira e esse cara não está te pagando e ele passou a te dever 3 meses, nesse momento ele deixou de ser seu cliente e você passou a ser o banco dele. Você passou a ser um credor dele. Você está emprestando dinheiro para ele. Essa é a operação, não é mais contabilidade. Contabilidade é só a desculpa, é só o motivo do empréstimo. Mas o que está acontecendo ali é um empréstimo. Você está financiando ele. E eu acho que nos seus quinais não tem atividade financeira nele, né? Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, porque você toma muito risco. Você não nasceu para fazer banco, para fazer atividade de empréstimo para cliente ruim. Então, inadimplência é um assunto muito sério. Eu estou tratando com leveza, como a gente tem que tratar, né? Não precisa ser ranzinza para falar de coisa séria, mas é preciso tratar de maneira séria, especialmente com o cliente inadimplente. E agora eu vou te dizer como a gente faz isso. Qual é a maneira de você resolver a inadimplência da sua empresa? Lembrando que isso não é uma fórmula mágica. Eu não vou fazer assim, estalar o dedo e amanhã você está sem inadimplência. Isso não existe. Ponto final. Se você tem essa expectativa, pode se despedir da live, eu não vou ficar chateado com você, mas não é assim que se resolve a inadimplência. Se resolve a inadimplência com muita consistência, com muito padrão, com muito trabalho, mas dá para resolver. Vamos lá? Vamos começar a resolver a inadimplência? Maravilha. Primeiro ponto que eu preciso te explicar, eu queria achei, cara, será que eu vou achar aqui? Não vou aqui. Putz, é que eu quase não uso papel, porque eu queria muito uma régua. Será que eu consigo uma régua? Não consigo uma régua. Mas enfim, você vai imaginar uma régua, aquele artefato que mede as coisas, não é? Uma régua, você precisa ter uma régua de cobrança. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo, você precisa ter uma régua de cobrança. Inclusive, te dar uma dica, tá? 2 dicas. Se você tiver alguma dúvida, não manda a pergunta aqui embaixo, não manda a sua dúvida aqui embaixo, porque eu não consigo ler. Eu estou falando com 2 câmeras ao mesmo tempo, uma no YouTube e outra no Instagram. Então eu não consigo ler as perguntas. Me manda na caixinha no Instagram, que tem um ponto de interrogação, que eu vou responder todas as suas perguntas no final da live. Beleza? E o segundo, esse já é um pedido, presta atenção. Essa é uma live muito importante para a saúde da sua empresa. Então manda essa live para quem importa para você. Manda essa live para o seu sócio, manda para a sua sócia, para o seu chefe, para o seu subordinado, para o seu controller financeiro, enfim, para quem vai te ajudar a reduzir essa inadimplência. É importante você multiplicar esse conhecimento, porque quanto mais gente estiver com você, melhor. Eu quero te ajudar a resolver o problema. Olha só que curioso, o André mandou uma mensagem aqui, olha, tem inadimplência de R$400 mil. André Fabrício, Andrezão, R$400 mil de inadimplência. Olha só, gente, quanto dinheiro. O que dá para fazer com R$400 mil? Talvez dá para comprar um carro, né? Dá para comprar um carro, talvez um apartamento. R$400 mil, a depender do que você aplicar agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Garante a formação do seu filho, da sua filha. No curso mais caro que tiver. Você bota R$400 mil hoje, isso aí vai render e vai te permitir garantir a educação superior do seu filho. Ou te dar uma reserva de emergência para você não mais ficar apertado. Olha só, R$400 mil que estão no bolso do seu cliente. Dos seus clientes, possivelmente, né? São vários clientes. É justo isso, cara? Presta atenção, é justo? Pô, você trabalha tanto, você assume tanta responsabilidade, você tem um time tão grande, e você ficar com R$400 mil de inadimplência? Não é justo. Não é justo com você. Então, fica presente porque eu vou te falar agora nessa live, porque talvez essas dicas vão te ajudar a reduzir essa inadimplência. A minha inadimplência é irrisória, porque eu não deixo ela crescer. E eu vou te mostrar como eu faço. O primeiro passo disso é você ter uma régua de cobrança. O que é uma régua de cobrança? A régua é aquele instrumento que tem sua metrificado, então ele tem a cada etapa, a cada centímetro, ele vai ter uma marcação. Você precisa tratar o cliente de acordo com essa régua de cobrança, com um fluxo de cobrança. Existem várias maneiras de você fazer uma régua de cobrança. Eu vou te falar como funciona na Marco. Presta bem atenção. Na Marco, nós temos a seguinte regra. A maioria dos nossos contratos vence no dia 5. Essa é a maioria dos nossos vencimentos. Quando o boleto venceu, nós mandamos o boleto, nota fiscal para todos os clientes. Quando o boleto venceu, no dia 6, presta atenção, no dia 6,
Se o cliente for pagar a partir do dia 6, ele já paga com multa e juros. Multa de 2%, juros de 1% ao mês pro rata, né? Ou seja, quanto mais tempo ele demora, mais os juros aumenta. Isso é muito importante. Por muito tempo atrás, eu não cobrava multa e juros dos clientes. E o que acontecia? Eu estava incentivando o cliente a não me pagar em dia. Lembra que tudo que você faz, ou tudo que você não faz, você gera comportamentos. Se você permite que o cliente te pague atrasado, sem cobrar multa e juros, quem você acha que ele vai priorizar na hora de pagar um boleto, hein? Tem lá vários boletos para pagar. Eu sei que um boleto não paga multa e juros. Você acha que ele vai priorizar quem? Vai priorizar quem não cobra multa e juros. E se o contador é amigo que não cobra multa e juros, cara, não vai cobrar. E isso era bem interessante, não vai pagar, né? Isso era bem interessante porque na época, muitos anos atrás, a gente entrou num debate muito ferrenho com sócios lá da empresa se a gente faria isso ou não, porque a gente ficou com medo de perder cliente. Cara, se a gente começar a cobrar multa e juros do cliente, os clientes vão ficar insatisfeitos, vão falar que, porra, a gente não é parceiro e que a gente não sabe fazer. Acabou que depois de meses de indefinição, a gente resolveu começar a cobrar multa e juros. Foi a melhor coisa que a gente fez. Porque a inadimplência começou a cair dali já. Porque o cliente sabia que ia pagar multa e juros. Na época, eu lembro que nossa desculpa para mudar a cobrança de multa e juros é porque estava mudando da cobrança simples para a cobrança registrada. Muitos anos atrás, não sei se você lembra, mas existia uma carteira de cobrança simples. Você podia gerar um boleto bancário, o cara ia no banco pagava. Não precisa ser registrado no sistema de bancário, né? Então a gente falou, olha, nós migramos a cobrança registrada e agora vai cobrar multa e juros. Os clientes entenderam e ponto. Não tivemos nenhuma saída de cliente por conta disso. Ah, você está cobrando multa e juros porque eu não estou pagando o boleto num prazo. Lembra? Ele deu a palavra dele que ia fazer isso. Ele não foi forçado a te contratar. Você não colocou uma faca no pescoço dele, ó, contrata a minha empresa e paga no dia 5. Não, isso é um contrato. É bilateral. Então, multa e juros, isso é muito importante. Agora vem uma sacada, presta atenção, presta atenção. Lá na nossa empresa nós usamos um sistema chamado régua de cobrança. Olha só que interessante, o nome dele é régua de cobrança. E esse sistema régua de cobrança, ele automaticamente, olha só que coisa linda, ele automaticamente manda e-mail de cobrança assim que o cliente fica inadimplente. O cliente ficou inadimplente, ou seja, deixou de pagar o boleto no dia, pum, no dia seguinte está recebendo e-mail automático. E não só, o régua de cobrança manda 3 tipos de mensagem, olha só que coisa linda. Ele manda um e-mail de cobrança, ele pode mandar uma mensagem pelo SMS, e pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Olha só que coisa linda. Tudo automático. Então só por essa sacada, essa live já valeu. Régua de cobrança. Vai lá e digita régua de cobrança, você vai ver que sistema mágico. Esse sistema por si só já ajudou a gente a reduzir a inadimplência. E olha o nome dele, régua de cobrança, é um fluxo de cobrança. Então ele mandou um e-mail cobrando o cliente inadimplente. Imediatamente o cliente ficou. Até um alinhamento, tá, gente? Eu vejo algumas pessoas chamando, é um conceito, né? Errado o conceito de inadimplente. Ah, cliente inadimplente é quem deve mais de 3 meses. Vamos lá. O que é o inadimplente? É aquele que não é adimplente. Adimplente é adimplir um contrato, juridicamente falando, é você cumprir o contrato. Se o teu contrato fala que você precisa pagar no dia 5 do mês subsequente à prestação do serviço, no dia 6, se ele não pagou, ele já está inadimplente. Mais uma vez, não trate mole o cliente ruim, o cliente tóxico. Não tenha pena do cliente tóxico. Ponto final. Se o cliente não te pagou, ele está inadimplente. Não significa que é uma má pessoa, obrigatoriamente, tá? Mas ele está inadimplente, ponto final. E você precisa tratá-lo como inadimplente. Simples assim. Beleza, mandamos esse e-mail. Primeira etapa da régua de cobrança. 7 dias depois, uma semana. Se esse boleto, se essa obrigação ainda não estiver paga, aí entra o início da cobrança individual, da cobrança humana. O nosso time do financeiro, que a gente chama de controladoria, a gestão financeira da nossa empresa, liga para o cliente e fala: oi, tudo bem? Aqui é a Carol, Carol maravilhosa. Oi, tudo bem? Aqui é a Carol, do financeiro da Marco. Como é que você está? Tudo bom? Beleza, meu cliente, olha só, verifiquei aqui, o banco me informou que o boleto que venceu no dia 5 de junho, ele não foi pago ainda. Você tem previsão de pagamento? Então, eu posso mandar esse segunda-feira para você com vencimento para sexta-feira? Ela liga para esses clientes. No primeiro momento, liga para verificar se aconteceu alguma coisa, se tem alguma dúvida. Ela liga. Então, inicia-se aí uma segunda etapa da régua de cobrança, que é uma abordagem individual. Porque a gente sabe, tem cliente que não responde a e-mail. Tem cliente que não responde mensagem. Então, tem que ter uma abordagem individual.
Quando está chegando perto, presta atenção, quando está chegando perto do vencimento, da virada do mês, nós mandamos um novo e-mail automático falando: meu cliente, atenção, o nosso contrato prevê que, caso constem 2 parcelas em atraso, os serviços de contabilidade são imediatamente suspensos. Então preste atenção, isso é uma cláusula prevista em contrato. Se você não tem essa cláusula no seu contrato, você ainda não tem um contrato profissional. Você está com um contrato que não está te defendendo. Um contrato tem que defender seus interesses. Não adianta você usar aquele contrato padrão da FENACOM ou um contrato padrão do CRC. Aquilo ali não serve. Tem que ter um contrato robusto, pô, que vai definir direitos e obrigações das duas partes e te proteger. Inclusive, fica a dica, presta atenção. Se você não tem um contrato atualizado que prevê essas cláusulas que eu estou te dizendo, se o teu contrato não prevê, por exemplo, como você vai lidar com a DME, a Declaração de Movimentações em Espécie, como você vai lidar com o documento de E-Social, de FDRINF, como é que você vai lidar com documentação para fazer a contabilidade, presta atenção. No final dessa live, você vai me mandar uma mensagem direta no Instagram, @contabilidade consultiva, falar: Pedro, me manda um modelo de contrato, por favor. Eu vou te mandar um link onde você vai poder baixar o nosso modelo de contrato. E lá tem tudo isso, cláusula por cláusula. Quais são as condições para você entregar a DME, quais são as condições para você cumprir o social, quais são as condições para você entregar a SPDC-DSF, como você vai fazer para cumprir as obrigações mediante o cliente cumprindo as dele primeiro, inclusive essas cláusulas de punição que eu vou te falar nessa live. Então, olha, presentaço, presente para contadora comprometido. Modelo de contrato de assessoria contábil para te proteger. Me manda no final dessa live, não é agora, eu quero que você fique até o final para te ensinar a reduzir essa inadimplência aí. Tá bom? No final você manda essa mensagem, eu te lembro disso aí. Beleza, vamos lá, então chegou perto, a gente avisa, manda um e-mail: olha, meu cliente, eu quero te informar, quero te lembrar que, como previsto no contrato, caso constem 2 ou mais parcelas, seus serviços serão suspensos. Você tem condições de pagar essa obrigação até o final da semana? E-mail para o cliente. Beleza, virou o segundo mês de inadimplência, preste atenção. Virou o segundo mês de inadimplência, imediatamente ele recebe um novo e-mail automático, avisando suspensão da entrega dos serviços contábeis. Simples assim, suspensão da entrega dos serviços contábeis. Prezado cliente, considerando que constam 2 parcelas em atraso, como previsto em contrato, infelizmente não será possível entregar as obrigações previstas no contrato, como folha de pagamento, impostos, declarações, obrigações acessórias. Isso pode acarretar a incidência de multas. Então, portanto, solicito que entre em contato conosco para regularizar a pendência. Ponto final. E suspende. E até uma dica, aí depende um pouco do sistema que você usa. Lá na empresa nós usamos o domínio. O domínio tem uma função bem legal no domínio no horários, que é o módulo financeiro, que você tem como bloquear automaticamente os módulos do domínio. Então ele bloqueia o domínio escrita fiscal, ele bloqueia de entrar no domínio contabilidade, bloqueia o domínio folha, domínio de obrigações trabalhistas. Então realmente os funcionários não conseguem entrar no sistema, simples assim. Nem se o funcionário quiser quebrar um galho do cliente, ele não consegue, porque a gente trava o sistema. E não entrega mesmo. Mas Pedro, se não entregar a declaração do Simples, mesmo que zerada, vai pagar R$50 de multa. Dane-se, o problema é do cliente. Isso está previsto em contrato. Se ele não paga o nosso honorário, como é que a gente vai ser obrigado a fazer a nossa parte? Isso inclusive está no Código Civil, tá? Existe uma cláusula no Código Civil, salvo engano, artigo 476, que é a cláusula de exceção de contrato não cumprido. Ela diz o seguinte, essa norma: você não pode cobrar do outro se você não fez a sua parte primeiro. Ou seja, o cliente não pode cobrar de você se ele não fez a parte dele primeiro. Se essa punição está expressamente prevista em contrato, você pode suspender esse serviço. Eu entendo, inclusive, que você, independente do contrato, já pode suspender, com base nesse artigo do Código Civil. Mas para te dar mais segurança, é bom você ter no teu contrato essa previsão expressa de que com 2 ou mais parcelas em atraso, você pode suspender a entrega do serviço contábil. E ponto final. Você não é filantropia, você não é serviço público obrigatório, você tem um negócio de contabilidade. O cliente terceiriza para você algumas coisas que ele deveria fazer. Se ele não está te pagando, você não faz. Ponto final. Ponto final. Se você não se der o respeito, quem vai dar o respeito por você? Faz sentido, gente? Tô sendo duro demais ou você está conseguindo entender? Mas é para ser um pouco duro mesmo, tá? Porque você tem que se dar o respeito. Pegando até o caso aqui, né, pegar aqui quem foi que mandou aqui a mensagem? Do André. Cara, R$400 mil, gente. É muito dinheiro, André. É muito dinheiro.
Esse dinheiro tinha que estar no teu bolso, cara. Você trabalhou por isso, um trabalho justo, digno. Tinha que estar no seu bolso. Então a gente tem que se dar o respeito. E aí, com 2 meses, serviço suspenso. Uma vez serviço suspenso, intensifica-se a cobrança por telefone para falar com o cara. Agora ele tem algo a perder, porque até então ele estava tendo um serviço normal. Se tivesse uma dimensão, a gente fazia. Se ele tivesse uma previsão de férias, a gente fazia. Fazia. A partir de agora não faz mais, porque está tudo bloqueado. Se ele completa o 3º mês em atraso, está previsto em contrato encerramento unilateral do contrato. A gente encerra o contrato de prestação de serviços e, além disso, também previsto em contrato negativação do nome. Presta atenção, isso aqui é sacada, é sacada de campo de batalha, é sacada de quem vive na prática. Olha o que está previsto no nosso contrato, que uma vez ficando com 3 ou mais obrigações, será feita a inclusão do nome no serviço de proteção ao crédito, do nome da empresa, do CNPJ e do CPF do sócio administrador. É isso mesmo. O sócio administrador assina um contrato concordando que se a minha empresa não cumprir a obrigação prevista nesse contrato, a minha empresa terá o nome incluído no SPC e Serasa e eu também. Isso é uma punição consensuada, prevista em contrato, portanto, lícita. Não é, veja, esse é um ponto importante. Aí não dá para você negativar o nome do cliente sem ter previsão contratual, porque você incorre em alguns conflitos. Porque a pessoa pode falar, pô, o serviço de proteção crédito é mais relacionado a compras do varejo e não prestação de serviço, blá, 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 blá. Beleza, mas se o seu contrato prevê que o cliente aceita que vai ser negativado se não pagar, não tem o que discutir. Negativo o cliente e pronto, final. É o que a gente faz da Marco. Negativo a empresa e negativo o CPF do sócio administrador. Meu amigo, minha amiga, no que negativo o sócio administrador? Ele recebe aquela cartinha lá do Serasa. Tá aqui, ó, dívida de tanto. Acabou, o cara paga. Ah, Pedro, mas eu vou perder o cliente. Você quer um cliente ruim que não te paga, pô? Isso não é perder, isso é ganhar. É ganhar tempo, é ganhar segurança, ganhar qualidade de vida. Isso não é perder, não. Você estava perdendo em atender uma empresa dessa que não te paga. Você deixou de perder. E agora você tem uma chance de ganhar, porque quando você negativar o nome dele na pessoa física e na pessoa jurídica, a chance dele te pagar é muito maior. A não ser que ele já esteja todo bagunçado, né? Tem gente que já está negativada até a última geração e não tem jeito. Vai ser só mais uma negativação, mas o dia que ele quiser limpar o nome dele vai ter que limpar aquilo ali. E aí, meus amigos, o que a gente faz na Marco? A gente demite o cliente mesmo. Eu te falo, todo mês, sem exceção, nós demitimos cliente. Todo mês. Porque, infelizmente, todo mês tem empresas que não cumprem sua palavra com a gente. Por N motivos, né? A gente atende centenas de empresas. Tem uma empresa ou outra que não consegue cumprir. Eu vou ficar com essa empresa pendurada em cima da minha carteira? Para ficar cumprindo obrigação acessória? Para ficar assumindo risco? Tendo que atender demanda de cliente? Não. Vai ser dispensado. Ponto final. E é até curioso, hoje de manhã eu falei com um amigo meu, que foi meu mentorado, e foi o Felipe Getúlio. Cara incrível. Ele falou uma coisa que... Falou, Pedrão, ele tinha um caso de um cliente que devia a ele 2 anos de contabilidade. O cara devia 2 anos de contabilidade. E o cara tinha um baita negócio, um negócio milionário. O cara comia bem, porra, passeava, carro, bens, e o cara não pagava a contabilidade. Isso é justo? Não é justo, gente. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Então você tem que impor limite. Você tem que ter o que se chama no mercado financeiro de stop loss. Qual é o momento que eu paro de perder? É esse. Na Marco, o nosso stop loss é 3 meses. Se o cara ficou com 3 obrigações atrasadas, acabou a relação. Encerra o contrato, vai com Deus. E aí eu te sugiro fortemente que você faça isso. Porque não adianta você ficar com cliente tóxico na sua carteira. Esse cliente te envenena. Esse cliente impede que você cresça. Porque ele drena a tua equipe. Ele drena seu tempo. O tempo que você podia estar pegando um cliente bom, como eu te ensino a pegar cliente bom lá na semana do contador anticrise, você vai estar atendendo cliente ruim. E aí tem algumas técnicas de negociação que é importante você utilizar. Às vezes esse cliente ele está passando por um momento que ele tem interesse em suspender jornada de trabalho, reduzir jornada de trabalho, suspender contrato de trabalho. Você pode usar isso inclusive como moeda de troca. Cara, você quer que eu faça isso para o teu time? Beleza. Você está podendo reduzir jornada, suspender contrato. Eu não posso. Eu estou com o meu time aqui a 1000 para poder te atender. Faz uma coisa. Isso aqui, inclusive, é serviço extra. O nosso contrato de prestação de serviços contábeis não previa essa medida provisória. Não previa esse benefício especial.
Isso aqui é uma novidade que está vindo para poder ajudar as empresas, mas os médicos das empresas, que são os contadores, não estava previsto. Só aumentou o trabalho dos contadores. Então, meu cliente, deixa eu falar uma coisa. Se você quer essa ajuda, tudo bem, mas eu preciso que você pague o nosso honorário. Porque eu não posso dedicar tempo, isso dá muito trabalho. Se você já fez alguma vez suspensão de contrato, redução de jornada, você sabe, é trabalhoso pra caramba. Todo o processo de protocolo e vai e volta assim. Eu não posso atender o cliente e você não pagar por isso. Então, você pode usar essas medidas provisórias como moeda de troca, como argumento, como barganha. Ai, Pedro, você está barganhando com o cliente. Sim, se você não barganhar, quem vai barganhar por você, cara? Você não é um empresário contábil? Você não é mais contador. Contador foi sua profissão, a sua formação. O que você faz é ser empresário contábil. Você tem que defender os interesses da empresa. Se você não for cobrar o cliente para o cliente pagar, esse cliente, claro, nós estamos falando do cliente tóxico, né? Esse cliente que não cumpre a palavra dele. Então é muito importante você ter essa clareza. É muito importante você impor limite. Porque se você não impuser limite, tem gente abusada. Me responde aí, você que está ao vivo comigo. Bota aí no chat aí. Você já conheceu algum cliente abusado? Cliente abusado, sabe? Aquele cliente que toma vinho importado, aquele cliente que anda com carro importado, aquele cliente que tira onda nas redes sociais. Quando tinha, era o rei do camarote, né, que agora não tem mais balada. Era o rei do camarote. Aquela mulher que vive comprando roupa cara, BNV. Você vê que eu tô sabendo, né? Tá só com roupa cara, só tirando onda, e o cara não paga os honorários contábeis. Você já viu isso? Você tem que se dar o respeito, meu amigo, minha amiga. Tem que impor limite para esse cliente. Senão ele vai abusar de você. Ele vai abusar de você. Mas a gente tem que chegar aí, e estamos chegando na reta final. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nesse momento que a gente está vivendo de crise, infelizmente, muitas empresas boas, muitos empresários bons começaram a ficar inadimplentes. Não dá também para a gente falar que todo mundo que é inadimplente é gente ruim, é gente má fé. Não é. E se você entendeu isso, me desculpe, essa não era a intenção. Eu estou te dizendo que tem muita gente inadimplente que é inadimplente quanto mais. Aquele cara que repete, aquele inadimplente crônico. E eu te ensinei a acabar com a inadimplência crônica. É você impondo o limite. Cria uma régua de cobrança. Se possível, contrata lá o aplicativo Régua de Cobrança, que faz isso automático para você. No teu financeiro, cobra esse cliente, impõe limite para ele, pega o nosso modelo de contrato, assina o nosso modelo de contrato, aproveita aí que tem todas as mudanças para assinar esse modelo de contrato com o cliente e bota isso para acontecer, para você ter um stop loss, para você ter um momento de se parar de perder. Mas temos casos de clientes que são bons clientes, ou que eram bons clientes, e nesse momento de crise eles estão sofrendo muito. Você tem algum cliente desse? Você teve algum cliente que, cara, sempre foi um bom cliente e de repente parou de pagar, sabe, está tendo uma dificuldade? Você tem alguma situação dessa na sua empresa? Tem um comentário aqui, ó. O pessoal da DS Consultoria Contábil. Temos que levar em consideração um bom pagador que entrou em crise. Isso aí, é desse cara que eu quero falar agora. É desse cara que eu quero falar agora. Que é uma pessoa, uma empresa, uma pessoa totalmente diferente do inadimplente crônico, né? Totalmente diferente. Até o comportamento. É aquela pessoa que te liga para pedir desculpa. Olha, fulano, eu quero te pedir desculpa porque eu não consegui te pagar os honorários desse mês. Estou me organizando para conseguir pagar. Totalmente diferente daquele devedor que some, que não te atende e que pede coisa. Na hora que ele precisa, ele pede. Agora, a hora que a gente precisa, é só o vem a nós, não é isso? Como lidar com um cliente que era um bom pagador e ficou um mal pagador? Presta atenção, vou te dizer agora. Esse cliente, que ele era um bom pagador e virou um mal pagador, provavelmente isso aconteceu porque ele está atravessando por uma crise financeira. Provavelmente o negócio dele não estava preparado para uma tormenta tão grande. Na verdade, gente, eu posso apostar que ninguém estaria preparado para uma tormenta tão grande. Até quem cresceu. Não sei se você lembra, mas no início lá da crise faltava álcool em gel. Não sei se você lembra. O álcool em gel chegou a ser vendido por preços estratosféricos. Até quem cresceu não estava preparado para a crise. Imagina quem encolheu. Ninguém está preparado para uma situação dessa, gente. Só que tem muitas empresas que reagiram muito mal nessa crise. Por N motivos, né? Pela própria atividade econômica dela, né? Poxa, imagina,
Negócios que dependem do contato presencial. Não tem jeito. Negócios que dependem das pessoas andando pela rua. Negócios que tiveram que fechar as portas por muitos momentos porque não eram atividades essenciais. Então muitos negócios sofreram. Não dá para negar isso. E esses negócios passam por problemas financeiros. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora. A melhor maneira de você receber de um cliente inadimplente bom, um cliente inadimplente que ele era um bom pagador e deixou de ser um bom pagador, aquele cliente está atravessando por uma crise, a melhor maneira é você ajudar ele a superar a crise. E como você vai ajudar ele a superar a crise? Vai ser isentando ele de honorário contábil? Na maioria das vezes não. Até porque provavelmente seu honorário contábil deve no máximo, comprometer 1% do faturamento recorrente dele. No máximo da média de faturamento. Não vai ser com 1% de gasto a menos que essa empresa sai da crise. O que você pode fazer de repente é fazer igual o governo fez. E eu conheço muitos empresários contábeis que fizeram isso. O cliente vem lá pedindo desconto, cara, eu parei de vender, fechei as portas, não está dando. Olha, vou fazer igual o governo está fazendo. Eu vou fazer um diferimento da minha obrigação. Não é assim que o governo fez? Ó, paga aqui o meu imposto que era para vencer em junho, vai vencer lá em novembro. O que vai vencer em julho vai vencer lá em dezembro. Você posterga o pagamento da obrigação. Isso é uma estratégia que grandes empresas contábeis fizeram e até voltaram a fazer agora recentemente, nesse novo fechamento que nós tivemos. É uma estratégia viável. Mas ela é só paliativa. Ela não resolve a causa do problema. E o que eu quero te propor é de você aprender a resolver a causa do problema. Mas como, Pedro? Como resolver a causa de um problema que é alheio a nós, que é maior do que a gente, uma crise mundial? Você não consegue resolver essa crise, mas você consegue resolver como a empresa reage à crise, especialmente na parte financeira. E você vai perceber que a gigante maioria dos seus clientes, preste atenção, a gigante maioria dos seus clientes não domina seus números. A grande maioria dos clientes não faz ideia, não tem noção de quanto entra na empresa dele, de quanto sai da empresa dele e quanto sobra. A maioria dos clientes não tem noção de quanto paga de tarifa bancária no mês. Faz sentido isso? Deixa eu perguntar, isso acontece com seus clientes? Você concorda com essa afirmação que a maioria dos empresários não sabe quanto paga de tarifa bancária por mês? Você concorda com isso? Na minha percepção, a grande maioria dos empresários não sabe. Porque ele não conseguia suas contas, ele não tem uma gestão financeira. Ele não sabe fazer isso. Ele não tem ferramenta para fazer isso. Ele não tem foco para fazer isso. Cara, um advogado montou um escritório de advocacia para mover ações, para defender teses. O publicitário montou uma agência para fazer campanhas publicitárias. Poxa, o médico botou o consultório para curar as pessoas e ganhar dinheiro com isso. Ninguém montou uma empresa para preencher planilha. Ninguém monta uma empresa para ficar controlando, fazendo controle de gestão financeira, gente. Só maluco gosta disso e nós somos malucos, tá? Nós fazemos parte desse grupo. Tirando esse grupo de maluco, os não malucos não gostam disso, gente. Pessoas normais não sentem prazer preenchendo planilha. Eu sei que você pode estar achando estranho, sim. Se você gosta disso, você não é normal. Eu também não sou. Eu também não sou. Todo dia eu olho o meu financeiro, da minha pessoa física e da minha pessoa jurídica, todo santo dia. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Não dá para esperar que o empresário vá fazer isso. Ele não vai fazer isso. Só que quando você se defronta com uma crise dessa, quem não domina seus números tem mais chance de quebrar. Porque na hora de você precisar reduzir gasto, vamos pensar, vamos reduzir gasto na empresa, precisamos enxugar, perfeito. Eu vou enxugar de onde? Se eu não sei quais são meus gastos. E aí começa a ter uma série de erros e de vícios que eu tenho certeza que você presenciou esses. Que é o seguinte, corta tudo. Corta tudo, corta tudo. Aí a empresa começa a cortar o quê? Começa a cortar o cafezinho. Começa a cortar aquele gasto que é pequenininho. E aí começa a cortar o quê? Da contabilidade. É aquela empresa que fatura 90, 100 mil reais por mês, paga R$1.000 de contabilidade, por exemplo, e quer trocar a contabilidade por outra de 700. Ele vai economizar R$300 no mês. Cara, o que R$300 no mês vai fazer para salvar essa empresa? Nada.
E ele trocando uma contabilidade de 1.000 por 700, provavelmente essa de 700 não vai ser mais próxima do cliente, não vai ser mais consultiva para o cliente, não vai ajudar ele a resolver a crise. Então ele vai ter uma economia que do ponto de vista absoluto não vai ter efeito nenhum. Simples assim. E aí aquele contador consultor, que era, na maioria das vezes, o único gasto da empresa que poderia ajudar a reduzir os outros gastos, esse contador consultor, ele é trocado por um contador despachante, que vai só mandar imposto, que vai só mandar folha, que vai ser só mais um peso, só mais um gasto naquela empresa. Quando poderia ser um gasto estratégico que faz a empresa crescer, vai ser um gasto não estratégico. Só mais uma burocracia para pagar. O empresário começa a entrar nessa noia de querer cortar de tudo, inclusive da contabilidade. Quando, na verdade, falta alguém para chegar para esse empresário e falar: empresário, preste atenção. Você sabe o que é curva ABC de custos? Você já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi. Pois bem, na administração, na contabilidade, a gente consegue classificar os gastos de acordo com a sua importância, com o seu peso dentro do seu conjunto de despesas, de gastos. E vamos identificar quais são esses 3 primeiros gastos que a sua empresa tem. Os 3 maiores. Porque se a gente conseguir reduzir 10% desses 3 maiores gastos, a economia absoluta é muitas vezes maior do que a gente reduzir 50% do gasto pequenininho, da letra Z. E na maioria das vezes a contabilidade está lá no final do alfabeto. Mas é a primeira que o cliente pensa em cortar. E o erro é de quem? O erro é do contador. O erro é do contador que não sabe como resolver o problema, não sabe como ajudar o empresário e não sabe negociar. É vulnerável. Fica igual um cão acuado, assim: não, tira meu honorário, por favor, não me pague. Não é assim que se faz, gente. Não é assim que se faz. Você tem que saber negociar, você tem que saber argumentar. E principalmente você tem que saber resolver a causa do problema. E como você resolve a causa do problema? Dando clareza financeira para essa empresa. Fazendo com que ela enxergue seus números. Mas Pedro, você não falou agora há pouco que essa empresa é toda bagunçada? Que essa empresa é toda desorganizada, que não tem controle financeiro, que não tem software? Como é que eu vou fazer dar clareza para esse cara se o cara é todo bagunçado? E aí que entra a importância de um novo serviço que cresce cada vez mais no Brasil. E que se você ainda não está fazendo, você está perdendo dinheiro e está perdendo clientes. O serviço de terceirização do financeiro. Ou BPO financeiro, para os mais chiques, né? Para a galera que gosta de falar inglês, BPO financeiro. Ou terceirização do departamento financeiro. Essa é a solução para empresas que não dominam seus números e estão na crise. Você terceiriza o financeiro, de um mês para o outro, você dá informação que ele nunca viu na vida dele. Você categoriza todas as entradas e saídas. Você já senta com ele e fala: olha, cliente, esse é o seu perfil de despesas, vamos reduzir tanto daqui, negocia com esse fornecedor, vamos juntos e vamos monitorar todo mês. A gente monitora e eu posso apostar, porque eu fiz isso muitas vezes, que esse cliente reduz os gastos dele. E aí você, que era só mais um gasto nessa conta, mais um boleto para pagar, você passa a ser o primeiro boleto. Porque a hora do cliente estiver lá pensando: o que eu vou pagar? Ele vira o seu boleto e vai falar: caraca, eu preciso pagar o meu contador, eu preciso pagar minha contadora. Porque esse cara aqui, essa mulher aqui está me ajudando a sair da crise. Esses aqui são meu anjo da guarda, que estão me ajudando, estão sendo meu braço direito para superar esse momento. Você precisa aprender a fazer isso na prática. E se você quiser aprender a fazer BPO financeiro, se você quiser aprender a negociar, como eu estou te ensinando aqui agora, eu vou reforçar um convite para você se inscrever e participar da Semana do Contador Anticrise. Porque é lá onde eu vou te ensinar, na prática, como resolver o maior problema das empresas, que é a má gestão financeira. É lá que eu vou te ensinar, na prática, como você aplica técnicas de negociação para você conseguir fazer bons negócios. Para você poder fazer com que o cliente faça o que tem que ser feito. Pagar seus honorários em dia. E pagar bons honorários, porque você merece isso. Se você está numa live à noite, assistindo isso, ou mesmo uma gravação, você é uma pessoa diferente, cara. No Brasil tem mais de 500 mil contadores. Eles não estão aqui. Você está aqui. Você está buscando crescer, você está se comprometendo. Você é o contador que toda empresa merece. Você é a contadora que toda empresa merece. Só que com o conhecimento que você adquiriu na faculdade, com o conhecimento que você adquiriu no mercado de trabalho, você vai continuar tendo pouco. Porque eles não te ensinaram a ser empresário contábil, eles não te ensinaram a vender.
Eles não te ensinaram a resolver o problema das empresas. É uma ciência que se ensina na faculdade totalmente desconectada com a prática. Enquanto você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa de atitudes diferentes. E o que eu estou te chamando agora é para você ter essa atitude diferente. E eu vou te guiar. Se você quer que eu seja o seu mentor nessa jornada, eu vou te guiar na Semana do Contador de Crise, que é um evento gratuito. Vai acontecer do dia 28 de junho a 1º de julho. E lá eu vou pegar na sua mão e eu vou te guiar. Para que você seja um multiplicador. Para que você faça isso também com os seus clientes. E a gente consiga reerguer esse país. Para participar é muito fácil. Você vai lá no teu navegador de internet, no computador, no celular, coloca contadoranticrise.com.br. Tudo junto. Contadoranticrise, tudo junto.com.br. Você vai colocar o seu e-mail e vai se inscrever. E pronto. Você vai participar do maior treinamento de vendas e diferenciação para contadores no Brasil. Totalmente gratuito. Mas presta atenção, do dia 28 até dia 1º de julho. Depois acabou. E com isso, meus amigos, nós encerramos essa nossa live, como reduzir a inadimplência da sua empresa contábil, o passo a passo lá. Lembrando, vou responder as perguntas agora, recebi algumas perguntas. Lembrando que o modelo do contrato, me manda mensagem direta no Instagram. Pedro, por favor, me manda o modelo do contrato. Eu te mando esse modelo do contrato para você poder baixar e ter esse contrato profissional para defender seus interesses, porque você merece. Vamos para as perguntas. Uma pergunta boa, hein? Coisa legal. Pergunta do Saul Espíndola. Pedro, e como fazer com o cliente é muito amigo? Como fazer para cortar essa inadimplência? Cara, muito bom, Saul. Deixa eu te fazer a pergunta, você que está ao vivo ainda? Não sai ainda não. Eu já estou vendo aqui a quantidade de notificação. Pedro, me manda o contrato. Que merda que eu vou falar para te lembrar disso antes de responder as perguntas. Fica comigo. No final, você pede o contrato que eu te mando, tá bom? Fica aí, porque essa pergunta é muito boa. Você que está ao vivo, você tem algum amigo teu que já ficou inadimplente contigo? Diz para mim. Responde aí. Eu já vivi isso algumas vezes. E, inevitavelmente, é uma situação desagradável. É uma situação desagradável. E tem amigo que abusa, né, cara? Às vezes o amigo é o mais abusado. Às vezes o amigo é o que acha que por ser amigo, ele pode fazer isso. E aí, como lidar? Depende muito da tua relação. Depende muito do teu perfil. Então, assim, não existe resposta universal para isso, tá? Cada um vai lidar de um jeito, você tem que encontrar o melhor jeito para você. Mas uma estratégia que eu gosto muito é uma técnica de negociação que eu ensino para os meus alunos. Essa técnica de negociação se chama... Na verdade, são duas técnicas, preste atenção, isso é um conteúdo mais avançado, tá, de negociação. Você vai aplicar duas técnicas de negociação poderosas. A primeira técnica se chama técnica da autoridade limitada. Autoridade limitada. E a segunda técnica se chama homem bom, homem mau. O que é a técnica da autoridade limitada? É você, quando está negociando com alguém, você deixar claro para o outro lado, para o teu interlocutor, que você não tem autonomia para resolver aquilo. Que quem tem autonomia é alguém de fora da mesa de negociação. E aí como é que você vai fazer? Falando com esse teu cliente, com esse teu amigo, falar, amigo, tudo bem, cara, eu preciso que você me ajude, cara. Preciso que você me ajude, porque o meu sócio, lá, o Glauber, meu sócio, cara, e aí, parêntese, antes de continuar, o que é a técnica do homem bom e do homem mau? Você se posiciona como um homem bom, é o good cop, bad cop, né? Você se posiciona como policial bom e você posiciona outra pessoa como policial mau. Então você quer ajudar o cliente. Ele não, ele quer ferrar o cliente. Então vou voltar na história. Ô amigo, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu acredito que você saiba que você está inadimplente aqui com o nosso serviço de contabilidade. E eu entendo que é um momento muito difícil. A questão é que eu tenho um sócio. E quem cuida do meu financeiro é o meu sócio. E o meu sócio é uma pessoa muito difícil. É uma pessoa muito difícil, muito intransigente. E ele já me falou que a gente tem que encerrar o nosso contrato, porque na nossa empresa nós não toleramos inadimplência. E esse contrato só não foi encerrado porque eu pedi para segurar que eu iria conversar com você. Então eu estou aqui para pedir sua ajuda. Eu quero te ajudar com isso. Vamos fazer um parcelamento dessa dívida? O que você acha de a gente pegar esse débito e parcelar? Você paga um mês do corrente, mais uma parcela do mês, até a gente regularizar isso em 5 vezes? Mas deixa eu te ajudar. Eu não quero que o meu sócio encerre esse contrato. Então o que eu estou fazendo nessa negociação?
Eu estou jogando o poder da negociação para fora. Por quê? Se o teu interlocutor... Interessante. Ah, é interessante? Obrigado, Siri. Sempre inconveniente, né? Esse relógio sempre inconveniente iria entrar nas lives. Então vamos lá. Você joga o poder da negociação para fora. Porque se o teu interlocutor sabe que você tem poder, ele vai começar a te barganhar. Ele vai começar a chorar para você e falar: porra, Pedro, você não tem coração, cara. Você tá vendo o que tá acontecendo aqui? Tô numa situação muito difícil. Minha empresa não tá funcionando. Porra, minhas crianças... Você conhece as crianças. Você sabe que... Ele vai começar a chorar com você. Então quando você tira o teu poder, o poder da negociação de você, você impede que ele comece a chorar e barganhar com você. E quando você posiciona dessa maneira, homem bom e homem mau, você tem uma chance maior de se posicionar para o cliente que quer ajudar. E a chance de chegar num acordo é maior. Mas Pedro não tem um sócio. Aí depende muito caso a caso, mas às vezes vale a pena você inventar um. Às vezes vale a pena você inventar um sócio. Dependendo do amigo. Às vezes vale a pena você inventar um gestor financeiro. Cara, eu contratei um gestor financeiro que o cara é dificílimo. Ele que cuida do meu financeiro, não cuida de nada, não gosta dessa parte financeira. Enfim, é assim que a gente faz quando a gente tem amigo. Duas técnicas de negociação. Autoridade limitada, homem bom e homem mau. Cobra o amigo. Se o amigo não fizer a parte dele, segue o rito. Encerra o contrato e ponto final. Só que aí presta atenção. Se encerrar o contrato, como nós já encerramos com vários. Eu tenho amigo meu, amigo da minha esposa, que foi padrinho de casamento dela, cara. Você tem ideia. Encerrou o contrato. Se o cara não paga, não tem. Só que aí não fica chato, não fui eu que encerrei o contrato. Foi o meu sócio, filho da puta, que encerrou o contrato, entendeu? Ele que encerrou, eu não. Então, técnica de negociação. Espero, querido cliente, você não vai estar aqui, né? Que você não esteja assistindo essa live. Tá bom? Esse é o lado bom de você ter um canal para contadores. O cliente nunca está aqui, né? Espero. Valeu, Saúl. Olha, eu espero você na semana do Contador Anticrise. Tá bom? Pergunta boa aqui, ó. Do André Fabrício. Fazemos um bloqueio com 3 meses de inadimplência. Mas como ficam as obrigações acessórias? Existem as multas de não declarar? Sim. Existem as multas, André. Vou te falar como é que funciona a Marco. A gente não entrega e ponto final. Vai ter multa mesmo. Olha só, eu sou remunerado para entregar as obrigações. Se ele não me remunera, eu não entrego. Simples assim. Imagina se ele não tivesse contratado um contador, uma empresa de contabilidade, ok? Ele não tomaria a multa? Beleza, no momento que ele não está pagando, ele está tomando esse risco. E óbvio, tudo isso detalhadamente no contrato, gente, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo que é importante você ter um bom modelo de contrato de assessoria contábil. Então, depois dessa live, me manda uma mensagem direta no Instagram, @contabilidade consultiva, que eu te mando esse modelo para você baixar. Tá bom? Mas a gente não entrega mesmo. Então, ele fica sem entregar. Ponto final. Se o cara quer entregar a obrigação, tem que pagar. Aqui. Agora só tem pergunta dessa. Pedro, eu quero o modelo de contrato. Outra pergunta. Pedro, me passa o modelo de contrato. Vamos fechar a live, galera. Recado importante. Terminando a live, vai no meu Instagram, me manda mensagem que eu te mando esse modelo para você baixar. E não esquece, se inscreve na semana do Contador Anticrise, porque lá eu vou te ensinar a conquistar bons clientes. A melhor maneira de você acabar com a inadimplência da tua empresa é você trocar cliente ruim por cliente bom. Aquele cliente tóxico, aquele cliente que não te paga direito, beleza, você sobe o preço do contrato, você expulsa ele da tua carteira porque você aprendeu a conquistar bons clientes. Eu vou te ensinar a conquistar bons clientes na contabilidade, lá na semana do Contador Anticrise. Então, não perde. Se você está comigo aqui até agora, você faz parte do grupo dos contadores comprometidos. E na boa, você não merece ter dificuldade. Você não merece ter limitação financeira. Você merece abundância, porque você faz o que tem que ser feito. Então, quero te juntar com essa tropa de elite da contabilidade. Por isso que eu te espero na semana do Contador Anticrise. Fechado? Então, beijo no coração, um abraço, tchau, tchau. Encerrando aqui a live no Instagram e no YouTube. Galera do YouTube, um abraço para vocês. Instagram também, tchau, tchau.